Olá, galera! Hoje eu tenho o prazer de receber a Marina aqui com a gente. Ela é Head de Marketing da Sputnik e founder da Bem Content. Bem-vinda, Marina! Obrigada, Jess. Estou muito feliz de estar aqui. A gente já bateu um papo uma outra vez que eu te convidei, então tá aqui uma honra para mim. Aqui dá para render 300 papos, que a gente sempre tem assunto, né? A gente quase não começou a gravar, só falando besteira. Pois é, acordando para onde essa conversa ia, porque senão aqui a gente perde o prumo. Mas para assentar aqui, todo mundo conseguir ter mais visão das suas perspectivas profissionais, conta um pouco da sua carreira para a gente. Boa, ó. Hoje eu tô como mentora estratégica de marca para empreendedores e autônomos e eu me formei pela SPM em marketing, fiz pós-graduação também de gamificação e marketing digital na PUC do Rio Grande do Sul. Acho que eu nunca até falei isso para você, Jess. Eu já trabalhei na L'Oréal com as marcas de Garnier, Nutrice, Cor Intensa, Kerastase também. Já depois disso, eu fui trabalhar numa startup, uma edtech, de programa bilíngue para escolas, que é uma das principais fundos de investimento é o Gera Venture, que é do Jorge Paulo Lema. E fui convidada para entrar na Sputnik, né, para poder estruturar toda a área de marketing e a área de marca. E também, hoje em dia, eu sou mentora e sou fundadora da Bem Content, que é uma consultoria de estratégias de marca e conteúdo. Boa, e aí, fala um pouco da Bem Content, porque eu sei que um dos cases mais recentes é a Beats, que todo mundo adora, todo mundo conhece, mas conta um pouco sobre o que é a Beats, o que era esse projeto. Boa. A Bem Content ele nasceu como um projeto paralelo, né? É um projeto paralelo, porque a minha principal atuação hoje em dia é como gerente de marketing da Sputnik. Mas lá em 2020 eu comecei, algumas pessoas começaram a pedir para mim, como que você faz as redes sociais? Quem que faz? Qual que é a agência por trás da marca de calçados, né, da minha família, da Venuti, e aí eu comecei a falar, eu acabo ajudando minha família, etc. E aí as pessoas começaram a pedir uma consultoria de conteúdo. Então, lá em 2020, eu comecei a prestar uma consultoria de como que as marcas poderiam potencializar as redes sociais através do conteúdo. E aí, logo no início desse ano, eu comecei a ter alguns clientes que queriam entender como elas, como marca, poderiam potencializar os seus negócios. Então, atendido executivas da Arezzo, da Globo, e aí recentemente também a gente conseguiu, né? A gente ficou há 6 meses no projeto da Beats to Brands, então, com a Bia Guarese. E aí eu fico até feliz, que eu acho que foi onde meu projeto paralelo aí me levou a criar o reposicionamento, né, da maior newsletter de branding, assim, uma das melhores e maiores comunidades de branding também do Brasil. Então, foi esse último projeto super especial. Depois a gente pode falar um pouco. Boa. E me conta um pouco, assim, quão importante é a construção de uma marca pessoal para um profissional? Porque isso rende boas discussões, né? Passado, né? Que eu acho que às vezes quando a gente está ali na carreira há muito tempo, a gente simplesmente esquece de construir uma marca pessoal profissional. Então, acho que é super importante, principalmente para aquelas pessoas que ou são fundadoras, ou já tiveram, né, ou já têm algum serviço, assim, já oferecem algum serviço, algum produto, tem uma marca por trás delas. Porque cada vez mais tem uma pesquisa da Antribe que foi do ano passado, do ano retrasado, se eu não me engano. É uma pesquisa dos Estados Unidos que fez uma pesquisa com mais de 2.000 americanos e mostra que 86% dos americanos não confiam em influenciadores. E aí a gente vê, né, tanto o mercado de influência, o mercado que está mudando muito e que as pessoas cada vez mais têm uma desconfiança, né, nos principais influenciadores, em grandes influenciadores. Então a gente vê uma forte tendência das pessoas, que são pessoas comuns, que estão por trás dos negócios, a serem os principais influenciadores do seu negócio. Então, quando a gente fala principalmente construção, assim, de marcas que têm rosto por trás, porque tem cara por trás, assim, é bem importante essa construção aí de quem é que está por trás dessa marca. E quando a gente, pensando assim, bem não influenciador corporativo, né? Que é muito mais do que você está falando. Vamos dizer que eu, Jéssica,
quero desenvolver a minha marca pessoal na internet, quero, sei lá, pensar que eu quero que as pessoas me achem que eu sou um grande modelo internacional, vamos dizer assim. Como seria essa construção, assim? Penso, assim, geralmente o que eu acho que é importante a gente pensar, por que essa importância para esse tipo de criador de conteúdo, né? Dessa influência, que é uma pessoa que às vezes não é influenciador, enfim, que você quer construir a sua marca pessoal como profissional, enfim, como qualquer outra coisa. Eu acho importante porque quando a gente olha o mercado corporativo, ele está cada vez mais incerto, as coisas estão cada vez mudando mais rápido, assim, acho que as estratégias, tanto de grandes empresas quanto de startups, estão cada vez tendo que ser adequadas super rápido. A gente está vendo uma grande onda de demissão em massa, a gente está vendo várias pessoas, né, que querem ter um trabalho mais autoral. E aí, quando a gente olha para isso, eu gosto até de uma metáfora, não sei se eu já te falei dela, é uma metáfora do livro Antifrágil, do Taleb, onde eram dois irmãos, assim, ele traz essa metáfora. Um era taxista e o outro, ele era gerente de uma grande empresa. E aí ele começa a comparar, o autor do livro, o quanto que o taxista, ele tem diversos chefes, né? Então, a cada vez ele está ali tendo que lidar com uma incerteza o tempo inteiro. Então, a volatilidade de um taxista, de um Uber, é muito maior. Ele acaba, durante o dia, se adequando cada vez mais com essa instabilidade. Então, tem uma incerteza, ele vê que o cenário está ruim numa cidade, ele vai para outra cidade, ele vai para outro bairro. E aí ele conta essa história desse irmão que era taxista e do irmão que era gerente. E o gerente corporativo só tinha um chefe, né? Que era o dono da empresa, enfim, que era o chefe ali direto dele. Era um cara que ganhava relógio, bônus, enfim. Era um cara que, para a família, talvez olhasse ali e estava mais bem sucedido ali no mercado. Mas esse cara aqui, ele lida não com tantas incertezas, né? Assim, como ele só tem ali um chefe, a incerteza é muito sutil, assim. Ele nem percebia ao longo do tempo da incerteza. Mas aí, quando ele é mandado embora, ele vê que ele não lidou com muita incerteza durante o tempo, ele não aprendeu a trabalhar e ser forte, né? Ser antifrágil. Então, eu costumo brincar que você não precisa, né, ter um trabalho paralelo, até porque dá um trabalho né, você tem que ficar trabalhando muitas vezes final de semana, né? Sim. Sim. Achei isso balançando a cabeça, porque realmente é exatamente isso. Você trabalha até meia-noite, 11 horas, porque você sai do seu trabalho e tem que trabalhar. Não é sobre você ter isso, mas é sobre você vender os projetos que você faz, mesmo que você esteja super feliz na sua empresa, mas você vai estar ali construindo um repertório do que as outras pessoas que estão à sua volta e outras pessoas da sua rede estão conhecendo sobre o trabalho que você faz. Então, você acaba tendo uma incerteza um pouco menor, porque você já espalhou a sua mensagem, já espalhou quem que você é e já construiu minimamente uma mensagem, né, na cabeça das pessoas. Porque muitas vezes a gente vê um profissional que trabalhou muito tempo em empresa, aí é demitido e, putz, aí do nada ele tem que começar a produzir conteúdo ali, ou então ele é um profissional que já está aí com uns 50 anos, que já é um executivo, mas que ele quer se aposentar de uma maneira diferente. E aí ele fica sem saber o que fazer, porque ele nunca nem testou produzir conteúdo, ele nunca nem testou construir uma marca pessoal. Então, hoje em dia, eu acho que é cada vez mais fundamental você ter uma marca pessoal, assim. Quando a gente pensa, pelo menos quando a gente vê, a maioria das pessoas que falam de marca pessoal vem em kit juntos. Um kit de, pelo menos para mulheres, né? Aí tem o kit da elegância, tipo etiqueta, normas de etiqueta, não sei o que lá, oratória. Aí tem o kit da imagem pessoal, que é que roupa que veste, como ajeitar o cabelo, o tipo de joias, a mensagem que você quer passar. E aí tem o kit dos arquétipos, que a gente passou a vida inteira estudando arquétipos para aplicação em marca, entendendo como desdobra, tom de voz e tudo mais. E hoje a gente pensa em arquétipos também para o desenvolvimento ali de uma imagem pessoal. E aí a minha humilde opinião tá saindo uma fábrica de girl balls, assim. Todas do mesmo estilo, com a mesma energia, com a mesma frequência. Batom vermelho, cabelo curtinho, liso. E as mesmas fotos, assim, os mesmos estilos de fotos, assim, sabe? O mesmo blazer nude, uma coisa assim. E aí, era pra ser uma pergunta, acabou virando um desabafo. Desabafo.
como é que são todas essas equações dançando, assim? Desde a imagem pessoal, desde o arquétipo. Como é que todas essas coisas se casam para fazer com que você não deixe de ser você, principalmente? Eu acho que isso tem muito da essência do seu trabalho, né? Exato, eu acho que. E aí, o que eu mais gosto da Bia, da Big Two Brands, que ela sempre foi super acessível, assim. Então, porque é ela. E eu acho que essa foi uma das maiores forças dela, assim, de conexão com os consumidores. Então, o que eu vejo é que esse kit aí de como você tem que se portar, do que você tem que fazer, eu acho que depende muito do seu objetivo profissional, depende muito da sua essência, da sua marca. Porque quando você só quer replicar o que as outras pessoas estão fazendo, né, como se fosse simples assim, então você vai botar um batom vermelho, as pessoas vão confiar mais em você, porque você tá de batom vermelho, você vai se vestir de um jeito, as pessoas vão confiar. Se as pessoas conhecerem o seu conteúdo, talvez na primeira impressão até tudo bem, gente, né? Vale a pena, mas que é a coisa mais frustrante do que quando você vê uma profissional e você pensa, putz, uma puta profissional, porque olha só, né, a foto dela e tal. E quando você vai conversar, você vê que não tem conteúdo, não tem conteúdo interno. Então, eu fico muito mais preocupada toda vez que eu converso com alguém em, tá, qual que é o objetivo da sua marca pessoal, onde você quer chegar, quais são os resultados esperados a curto, a longo e médio prazo, o que as pessoas já te reconhecem como que você gostaria de ser reconhecida, porque às vezes você vai acabar forçando uma barra, e aí principalmente, assim, eu não sei, Jéssica, mas eu no começo, assim, da minha carreira, no início, quando eu fui trainee, assim, eu lembro que eu queria me portar muito como se eu fosse uma outra pessoa, assim, sabe? Como se eu fosse mais séria, brincando menos, sendo menos eu, assim, que eu sou super espontânea. Então, eu acho que isso, eu trabalho muito mais com isso, cara. Qual que é a sua autenticidade? Pô, você ser nordestina, isso é uma puta diferencial, sabe? É uma coisa que você tem que falar, que é uma coisa forte sua, assim. Então, acho que eu fico muito mais pelo lado, assim, de estratégia. Não sei nem se eu respondi, mas eu fico muito mais pelo lado de estratégia, do que você realmente quer atingir na sua vida, o que você precisa aprender para isso, qual que é a sua essência, onde você se conecta, onde as pessoas se conectam com você, do que uma coisa pronta, né, feita, aquilo ali. Porque o autêntico que chama atenção, né? Você vê que tanto marca quanto conteúdo. Você vê aqueles conteúdos que é tipo assim, é só pra pessoa fazer ali, que você vê que não faz nem sentido. Você vê marca que, cara, você não entende o diferencial da marca ali. Então, acho que é muito mais sobre o autêntico, assim. Eu gosto muito de reforçar isso, sabe? O que tem de autêntico, assim. Não Pô, sei se agora eu você respondi, falou. tá? Não, você respondeu. Eu quero entrar muito mais na questão dos arquétipos. Basicamente, o arquétipo, ele é bem usado, assim, na construção de marcas, e eu gosto de usar também na construção de marca pessoal. O arquétipo são algumas figuras que estão na nossa cabeça, no inconsciente coletivo, e que todo mundo tem uma ideia. Em qualquer lugar que você vá do mundo, se você falar assim, uma pessoa é uma heroína, tem algumas características que você vai falar com a pessoa. A pessoa, então, ela tem, né, um senso de convivência muito legal, a pessoa ele tem uma preocupação com a comunidade muito grande. Então, a construção de arquétipos ela foi iniciada ali com a psicologia, e por isso que é um tema que eu gosto de falar bastante, porque dentro desses arquétipos que estão no nosso inconsciente coletivo, a gente acaba construindo, são 12 assim, que a gente usa na construção de marca, que faz com que a gente consiga se conectar com quem de fato os consumidores acreditam daquela marca. Então é um personagem, é como se fosse um grande personagem assim que aquela marca representa, assim. E aí a gente pode, obviamente, aplicar para a marca pessoal também. Tá claro o que é arquétipo, só para eu poder saber Sim, o que é o seu. professora. Não, uma coisa importante, assim, é que tem um livro clássico que é bem a bíblia disso, que é da Carol S. Pearson, que é O Herói e o Fora da Lei, para quem quiser saber mais sobre arquétipos no cenário de marcas. Então, só para vocês terem uma tangibilização, assim, vocês podem pensar no arquétipo, por exemplo, ai, se eu errar vai ser feio, mas do Red Bull, por exemplo. Se eu não me engano, o do Red Bull é meio que o do rebelde, assim, o fora da lei. E é muito legal.
E aí tem vários exemplos de pessoas que já fizeram esses estudos com marcas conhecidas. Acho que vale um Google aí para vocês conseguirem colar melhor as informações. E eu acho super aplicável. Uma coisa que acontece muito O da hoje em Red Bull é dia. explorador. É o explorador. Ainda errei, tá Aham. vendo? Tudo bem, galera. Não, mas tem Acontece. similaridade com o que você falou, que é justamente você É o querer espírito rebelde da roda, né? Se eu espírito não me de, engano. tipo, querer revolucionar tudo, você não ter limites, né? Red Bull te Uhum. dá asa, etc. Então, e aí quando você vai pro social deles, é esportes radicais, essas coisas todas. Então, eles trazem pra vida essa ideia de explorar a vivência, de explorar sensações e tudo mais. E isso acontece para outras marcas, muitas. Então, algumas vão se dedicar aí, explorar viés de confiança. Então, eles vão ser mais o sábio, que vão guiar o caminho das pessoas. E aí, com a complexidade dos públicos e a complexidade das pessoas, eu tenho visto muita gente misturar. Tipo, porque tem essa possibilidade também, né? Tem essa discussão de que você pode ter um arquétipo principal e 2 auxiliares até. E aí, quando mistura, que você consegue criar essa identidade única e tudo mais. Mas eu dei um Google outro dia e eu encontrei uma pira que eu queria aproveitar para perguntar. Eu vi gente falando, tipo, o arquétipo da Cleópatra. Coisas assim, sabe? E, tipo, Aham. mulheres com o arquétipo da Cleópatra. Ou, sei lá, eu fiquei pensando, pô, hoje em dia, como tá muito nisso de você tentar se encontrar e caber em caixinhas e se inspirar na energia de outras pessoas, assim, pra montar a sua própria, da forma que você imaginou. A galera tá meio que transcendendo, né? Tipo, essa questão, essa conversa dos arquétipos. Sim, total. Assim, e eu acho que é muito mais, o arquétipo funciona muito mais para auxiliar, tipo, entender o que a marca, né, que os gestores de marca, eles querem que os consumidores se conectem, do que de fato para colocar ali e falar, olha, vai ser exatamente isso, a gente vai seguir a risca. Então, eu acho que em toda, eu não sei se está percebendo isso, mas todo framework, qualquer coisa de marketing, eu acho que a gente está cada vez mais tendo uma disrupção aí, as pessoas estudiosos falando, cara, isso aqui não é só isso aqui, não. A gente vai explorando, porque não é uma ciência exata, né, o marketing. Então, a gente, principalmente quando a gente fala de branding, a gente tem muitos dados, a gente cada vez mais está olhando para métricas, mas acaba que a conexão, a essência, a gente cada vez mais vê que é uma construção que não é tão simples, né? A jornada de compra não é tão simples, né? A jornada de compra não é aquela que a gente aprendeu ali na faculdade, que você vai para o site, visitante, e depois compra, né? Tá muito mais fluida hoje em dia, né? Então, acho que tudo está bem mais fluido hoje em dia, e cada vez mais as Uhum. pessoas vão construindo aí o que elas acreditam. Hoje você trabalha mais com. Eu trabalho muito com as pessoas que estão ali criando a marca, mas trabalho mais com marcas hoje em dia, assim, mais construindo marcas com fundadores, construindo marcas com executivos. E você tem visto que, na verdade, isso é uma afirmação que está permeando aí o mercado, de contas pessoais como canais de aquisição formais para as empresas. Então, a gente consegue perceber no LinkedIn bots usando os perfis dos founders para fazer, entendeu? O fluxo de abordagem do B2B, essas coisas todas. A gente sabe que é bot. A gente responde porque é legal. E essas coisas todas. E aí você tem conseguido ver esse movimento dos canais executivos e dos canais de pessoas mesmo, sendo bons canais de aquisição. E quando a gente fala, né, das marcas, a gente olha, a gente olha. Hoje mesmo saiu um report da YouPix e nesse report ele fala que o LinkedIn e o Twitter mudaram, assim, fizeram uma dança de cadeiras e o LinkedIn ele virou, assim, passou o Twitter de número de X, né, Twitter X/X, de número de criadores de conteúdo. Então, o LinkedIn, que é uma rede profissional, né, que é onde as pessoas estão cada vez mais investindo ali nos criadores de conteúdo para as marcas, né, principalmente para a marca B2B, tá uma rede que está todo ano crescendo, né? Todo ano recebendo investimento para esses criadores de conteúdo, para gerar o conteúdo ali naquela rede. Então, eu acredito que
cada vez mais a gente vai ter esses influenciadores corporativos como o canal da marca. E aí tem vários motivos, assim, para isso. Um é a falta de confiança, né, das pessoas em relação a eles, como a gente já falou. E outro é humanização da marca, né? A gente consegue humanizar uma marca com uma carinha muito mais do que uma marca falando. Então, até no próprio LinkedIn, o alcance de uma conta de perfil da página, né, da empresa, ele tem um alcance 10 vezes menor do que de um perfil pessoal. Então, acredito que a gente vai ver cada vez mais influenciadores executivos usando suas marcas pessoais aí para impulsionar essa marca. Até a Guta, por exemplo, é um exemplo, né, da Purple, que ela virou LinkedIn Top Voice, recebeu o aporte financeiro da empresa, então os investidores também estão ligados, né, nisso, porque eles estão principalmente preocupados em quem está ali por trás das empresas, né? E como eles estão preocupados com isso, eles estão preocupados também com a imagem que essa pessoa passa para o mercado. Então, eu super acredito nesse canal. E até a própria Bia da Beats, eu acho que foi um desses casos, né? Que teve aí uma ascensão no projeto paralelo dela, que era a Beats, a newsletter de branding, que agora ela virou a maior newsletter de branding, ela tem mais de 35 mil assinantes e cada vez crescendo, falou no palco do RD Summit, no palco principal, então vejo muita relevância, muita forma de você aproximar as pessoas, os consumidores. Então, quem chega primeiro bebe água limpa. E essa é a premissa de tudo. E aí, pensando no LinkedIn, você acha que essa fase da água limpa já passou ou ainda tem espaço para todo mundo? Eu acho que ainda tem espaço, sim, porque eu sinto que tem uma geração que está começando a entrar nesse LinkedIn, está começando a compartilhar de uma forma diferente, né? Através de vídeos, por exemplo. Então, eu acredito que tem espaço, mas tem espaço para conteúdo que é autêntico, assim, né? Se você for falar de uma maneira geral das coisas, se você não tiver ali, né, um tom de voz, um propósito por trás do que você está falando, se você não for verdadeiro, assim, se você, né, porque eu acho que o LinkedIn tá cheio disso, né? Até isso que você falou dos bots, então dá para ver que é um bot que tá escrevendo, sabe? Então eu sinto que tem pessoas que não têm muita paciência, inclusive, sabe? Com o LinkedIn, e aí contrata gente, enfim, e aí isso acaba. Você precisa ter alguém escrevendo que está ali colado, que seja muito sagaz, que entenda do jeito que você fala, que entenda quais são os seus pontos, assim, tendo sucesso, assim, compartilhando questões pessoais da vida, questão, né, pessoais que acabam impactando, né, o mundo corporativo, e eu acho que é importante também pensar sempre nos nichos, sabe? Qual é o nicho que você quer ser reconhecido, sabe? Qual que o exemplo até da Bruna Marques, da Pra Valer, né? Que ela era da Zé Delivery, e aí ela cresceu muito falando sobre maternidade, né? No LinkedIn. Então, acredito que ainda tem espaço, mas para quem quer falar com nicho, quer falar verdade, assim, não falar como um bot ali, ou então alguém que não necessariamente está transmitindo uma coisa que é verdadeira, assim. Porque o LinkedIn, eu acho que por ser profissional, você já vai meio engessado para lá, sabe? Então, eu tô vendo que tem bastante gente crescendo, pessoas que a própria Guta, né, que traz um conteúdo, às vezes, do TikTok pro LinkedIn, sabe? Então, acho que ainda tem espaço, mas se você quiser fazer diferente, assim, eu acho que todas as redes é assim. Sim, mas eu acho que isso meio que afasta as pessoas e causa um pouco de insegurança, sabe? Porque no que você. O que eu mais vejo, na verdade, quando eu converso com as pessoas, é meio que tipo, mas eu falar sobre X coisas, tem gente que tem muito mais experiência do que eu e tal. E aí, um texto que, gente, eu não sei a fonte, só vou reproduzir mesmo. E obrigada, pensador, que liberou esse corte para o mundo. É que, tipo, tem muitas pessoas incríveis por aí, mas elas não falam. E aí elas não são tão reconhecidas como incríveis. As pessoas não sabem que elas são incríveis porque elas não falam sobre isso. Então, por mais que você ache que você sabe pouco sobre um tema, você já sabe mais do que algumas pessoas. E isso já te rende um espaço e um lugar de fala. Então, o que eu vejo muitas pessoas se segurarem para produzir conteúdo é ficar querendo produzir o conteúdo ideal, e querendo descobrir o segredo da vida antes de produzir conteúdo. E aí eu vou falar muito sobre mim.
eu produzo conteúdo quando eu tô bem, quando eu tô legal, mas eu entendi que produzir conteúdo também tinha que estar em um lugar de disciplina. Então, o que é que eu fiz? Sim. Eu tiro semanas específicas e aí eu sento e meio que, sabe, que criptografo ali, tipo, só baixo todas as informações da minha vida, da minha cabeça e crio todos os textos e agendo. O que é que acontece? Ah, Jéssica, você já viralizou? Não. Ah, Jéssica, você, sei lá, tem 15 mil seguidores? Não, mas eu tenho pessoas que me seguem e que consomem meu conteúdo com recorrência, que sabem o que esperar de mim, que sabem o que esperar do conteúdo, e meu lugar tá marcado lá. Tipo, tem alguma genialidade, tem alguma grande estratégia por trás? A verdade é que eu gostaria de dizer que sim, mas não. É muito mais a necessidade de, tipo, beleza, enquanto eu não decidir, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Mas eu acho que tem uma coisa, Jéssica, que eu geralmente falo, é que, para mim, por exemplo, a gente, como gerente de marketing, líder de marketing, a gente tem uma boa noção, né? A gente tem uma noção de como fazer isso de uma maneira freestyle. Então, eu acho que a gente não, mesmo não tendo um planejamento, você não tendo um planejamento, você por trás sabe o porquê que você está fazendo aquilo, né? Quem que você quer atingir. Então, por mais que não tenha um planejamento, possa ser uma coisa ali, você sabe minimamente o que que você quer transmitir, para quem que é a mensagem, sabe? Tipo, Sim. então não tem um planejamento de, não tem um calendário de conteúdo, talvez, ou não tem, sei lá. É difícil falar sobre isso, porque eu tenho colunas de editoriais, tem coisas. Tem estrutura, tem um mínimo de estrutura. Mas a minha mensagem era pra ser uma mensagem motivadora, entendeu? Tem estrutura, tem vídeo, tem texto, tem variação de formato, tem tudo isso, galera. Calma. Realmente não é tão espontâneo assim. Obviamente, eu não jamais conseguiria, velho. Eu sou head de conteúdo há anos. Eu não conseguiria fazer uma coisa tão. Fazer de Twitter no LinkedIn, por exemplo. Mas a minha mensagem é pra ser assim: comece. É pra ser uma mensagem de motivacional, poxa. De comece. Você não sabe fazer todas as coisas. Pelo menos você vai fazendo um pouco. E o legal é que, assim, o que motiva você continuar são os primeiros sucessos. Você vai lá, Exatamente. faz aí não dá nada. Aí você faz outro, não dá nada. E num que você faz e deu alguma coisa nos comentários ou um engajamento diferente, você já fica, ó, já aconteceu uma coisa aí. E aí isso vai dando uma autoconfiança pra continuar e até pra te mostrar um caminho, né? Exatamente, mas eu acho que é fundamental você. Eu falo isso, assim, porque eu conheço muitas grandes contas, assim, que eu converso, assim, e a pessoa não sabe nem para que tá fazendo conteúdo, sabe? Tipo assim, cresci, então eu tô aqui, crescendo, tô produzindo conteúdo. E aí depois, para você voltar, assim, você cresce, cria uma audiência que é vida louca, a gente não sabe para quem que é. E aí depois, para você voltar o caminho, fazer o caminho inverso de, não, então tá, vamos voltar aqui para entender, vamos ter que falar sobre isso, esse aqui é o público-alvo. No final das contas, daqui a 6 meses eu quero vender isso, então minimamente tem que começar a falar. Então, eu acho que é importante só. Antes de começar, eu também sou super a favor de ser um conteúdo começar, independente do que da estrutura que você tenha, né? Mas eu acho que é importante entender ali, tá, para que é aquilo. Pode ser só um repositório de projetos, de pensamentos, sei lá, um lugar que você quer compartilhar um pouco da sua vida e tal. Mas pensa um pouquinho assim, qual que é o objetivo ali por trás, quem que você gostaria que lesse aquele conteúdo. E pode ser até alguém assim, porque eu vejo até. Uma vez eu abri uma caixinha no meu Instagram e aí veio uma pergunta: eu sou analista e eu acho que eu não tenho nada para ensinar. Era um analista de uma empresa que eu trabalhei. E daí eu falei, cara, pensa só, você consegue ensinar para o estagiário, você consegue falar sobre o seu projeto de aprendizado como analista, você consegue falar sobre o que você está aprendendo, sabe? Então acho que as pessoas também ficam muito nessa de não sei, quem quer saber de o que eu quero, né, o que eu tenho de benefício, o que eu tenho de coisa boa para falar. Cara, pensa o que você aprendeu no último ano, sabe? Será que não seria importante você compartilhar o que você aprendeu? Qual que é o formato que você gosta de aprender, né? Tenho certeza que as pessoas vão começar a se identificar mais com você, até você, né, se você não tiver ideia de quem que pode ser seu público, até você entender de quem que
com quem que você está falando. Então, acho que isso é um ponto também que vale ser enfatizado, assim. Sim. E tem agora surgido uma onda de perfis, eu não sei se você já viu, assim, uns perfis meio debochados no LinkedIn. E às vezes é usando uma fotinha de anime, assim. E, gente, eu me senti no Orkut quando eu comecei a ver esses perfis. E o pior é que o conteúdo é bom, assim. Mas o conteúdo é bom porque traz humor pra uma rede que é muito sisuda e consegue brincar com coisas corporativas. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, esse povo já tá com um perfil de 60 mil seguidores. Como é que volta atrás desse ponto, velho? Nunca mais. Tipo, você começou a fazer umas piadinhas ali, uns gifs aqui, uns gifs ali. Você corrompeu toda a construção que você fez antes, se você tinha alguma construção assim de viés profissional. E você vai ser conhecido como aquela pessoa divertida, pensando ali no menores dos impactos ou no maiores dos impactos. E aí, tem até um episódio, eu não sei se já saiu, você já vai sair nessa altura, que é com a Thaís, que a gente fala um pouco sobre isso, de números. E é tipo, quando é que os números são importantes de fato para sua autoridade? O número vai te dar autoridade? É sinônimo de autoridade? Ser famoso é sinônimo de autoridade, sabe? E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Eu brinco geralmente que se você quiser ser influenciador, de receber mimos e, né, tá ali onde você vai fazer que tem eu acho que é importante esse ponto aqui em relação a criador de conteúdo, mercado de influência, assim, que eu acho que às vezes a gente acha que essa informação tá batida, mas não tá tão claro. O mercado de creator, ele migrou para creator, né? Saiu de influência, migrou para creator, porque antes a influência era basicamente a pessoa receber público e ganhar com isso. E até hoje, nessa pesquisa da YouPix que saiu hoje, fala que as pessoas ainda ganham mais com o público do que com outros, né, vendendo seus serviços. Então, hoje em dia, a publi, né, é muito importante ainda para esse mercado. Mas isso faz com que, né, esse mercado que começou a desconfiar dessas publis, né, que cada vez mais a gente vê que as marcas, né, isso é uma coisa importante, assim, um parêntese dessa pesquisa que eu vi, é que as marcas estão cada vez mais pedindo para os influenciadores não postarem que é publi. Isso é contra a lei. Bem legal isso aí, né, no caso. Bem legal. E esse teve um aumento, assim, do ano passado para esse ano, teve um aumento do número de marcas pedindo para os influenciadores para eles não postarem que é publi, né? Eles mentirem como se fosse um conteúdo deles. Mas isso acontece porque as pessoas, quando veem publi, ficam desconfiadas, né? Não sei se a pessoa está querendo consumir ou não, e isso gera essa migração para esse mercado de creator, que é o mercado, de fato, de criadores de conteúdo. Então, quando a gente pensa e olhando para toda essa tendência, né, que cada vez mais é de micro-influenciadores, etc., eu acho que o número ele não é tão importante, assim. Eu acho que você tem que se apegar muito mais às conexões que você faz, se você está tendo engajamento. Porque para isso, né, isso não vai importar o número, se você estiver, né, tendo um engajamento legal, se as pessoas estão ali comprando seu produto. Eu te falo para mim, assim, eu tenho um perfil de 1.800 pessoas no Instagram e eu vendi uma turma de mentoria, fechei um grupo de 10 pessoas, 10 empreendedoras, mulheres, um mês divulgando a turma, sabe? Então, acho que é muito menos sobre o número, assim, mas muito mais sobre o conteúdo que você entrega, quantas pessoas estão se engajando com isso, assim. Isso se você quiser, né, ter um serviço de qualidade, se você quiser ser reconhecida ali. Mas se você quiser receber mimos, ver, né, grandes empresas te procurarem, aí eu acho que, de fato, você precisa ter aí uns zerinhos aí de seguidores, se você quiser virar uma influenciadora para empresas, né, para fazer publi post, você precisa de seguidores. Isso a gente não vai mentir que precisa. Cara, eu vou super fazer uma revelação discreta aqui. Tipo, eu tenho o quê? 3.600 seguidores. Uma pessoa veio falar comigo, eu falei, pô, eu acho esses seguidores qualificados, pode ser interessante pra minha empresa. Quanto é que você cobra pra fazer uma publi? Publi? Moça, eu tenho 3 mil seguidores, assim, sabe? Tipo, mas você nunca pensou nisso? Não, você nunca pensei. Mas o legal é que, tipo, cara, tem gente pensando e tem gente procurando. E existe
uma conversa sobre Exatamente. isso, sabe? E isso é surreal, assim, porque a última coisa que eu pensei, alimentando um perfil de LinkedIn, da forma, inclusive, que eu disse anteriormente que eu tô alimentando, que é, tipo, faz a rodo e posta, eu jamais imaginaria que existiria, talvez, um mercado para esse tipo de comunicação, para esse tipo de criação, sabe? Não, existe, assim, porque aí é isso, tá acontecendo exatamente essa onda, que aí você vai, investe, paga aí 50 mil pro influenciador fazer um post, e às vezes você não tem resultado nenhum com 50 mil. Então, o que que você prefere? Você investir ali em pessoas que você sabe que tem engajamento, que você tem certeza que é seu público, ou alguém que é super grande ali e que às vezes não vai ter resultado nenhum com aquilo, sabe? Então, acho que esse é um ponto assim importante para todo mundo que está começando a produzir conteúdo, sabe? Foca, cara, qual que é o seu objetivo ali? E se você estiver atingindo, se você estiver fazendo conteúdo que fala com as pessoas, só vai te dar benefícios, sabe? Não, acho que Não tem tanto para as downside, né? pessoas que Não tem downside, é um investimento que, tipo, não tem risco, no fim das contas. exatamente assim, no, né, no ruim você produziu um conteúdo, aprendeu mais sobre uma plataforma, viu como é que Uhum. funcionou. De fato, assim, eu comecei a produzir conteúdo. Eu sempre me importei muito, assim, com o LinkedIn. Isso é até uma coisa engraçada também. Isso tá virando uma terapia, isso aqui. Mas eu sempre. Eu lembro que desde pequena, assim, quando eu ia primeiro dia de escola, eu ficava muito preocupada com a primeira impressão, assim. Uhum. Era muito engraçado, Jéssica. Eu lembro que eu falava com a minha mãe, porque eu falava assim, mãe, faz uma escova em mim, eu tenho que ir bonita, porque as pessoas da primeira impressão, primeiro dia de aula. Então eu sempre liguei muito para tá, né, aparência e tá, não do jeito que precisava ser, assim, para me enquadrar no padrão, mas para eu estar ali feliz e satisfeita com a minha primeira impressão. Então eu sempre cuidei muito do meu LinkedIn, das minhas redes sociais. No LinkedIn, né, eu fui prospectada, né, para trabalhar nessa vaga de gerente de marketing da Sputnik pelo meu LinkedIn. E antes eu não começava a produzir conteúdo. E aí, quando eu comecei esse ano a produzir conteúdo, assim, foi realmente. Eu não. Obviamente, eu faço milhões de coisas, como a gente já falou, né? Sou consultora, sou mentora, sou gerente de marketing da Sputnik, então eu não consigo ter com tanta constância. Mas, da forma que eu faço, com newsletter semanal, mensal, com conteúdo no Instagram para empreendedores, no LinkedIn para executivos, isso já me trouxe muitos bons resultados, sabe? Em pouco tempo. Comecei a produzir, acho que foi em abril, conteúdo. Então, vejo cada vez mais, assim, isso me trazendo bons frutos, assim. Então, eu acho que tem que produzir conteúdo e eu acho que até é uma dica, assim, sabe? Que não. Você precisa também encontrar um pouco do seu canal, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho mais dificuldade de escrever textos longos, assim, para mim é uma coisa mais chata. Então, eu não vou colocar. Não vou me comprometer comigo mesmo, falar que eu vou postar 3 vezes no LinkedIn por semana, etc. Eu não vou conseguir fazer isso, sabe? E no final das contas, lá para Bem Content, o canal que tá me dando mais resultado é o Instagram. Então eu vou focar mais lá e venho no LinkedIn aqui dar uma newsletter uma vez por mês, compartilhar os projetos. Então acho que tem a ver, a sua marca pessoal também tem muito a ver com você escolher o canal certo, sabe? Você entender o que para você é mais prazeroso. Porque se não for uma coisa assim, como a gente falou, né? Se você tem a obrigação de fazer aquilo, se for uma coisa que não, você para lançar um produto, você tem que estar naquele canal, aí beleza, aí né, job, não tem jeito, você vai ter que produzir conteúdo para aquele canal. Mas se você está produzindo para construir a sua marca pessoal, se você ainda não tem o objetivo de vender nenhum serviço a curto prazo, produz na rede que você se sente melhor fazendo, sabe? Então, isso é uma dica que eu dou assim para todo mundo que faz consultoria, mentoria. Escolhe, às vezes a pessoa sofre para falar no vídeo, a pessoa sofre para falar no vídeo. Cara, começa produzindo um texto e depois, se você se sentir mais à vontade, vai produzindo um vídeo. Cara, aí Faz eu vou um falar de mim. podcast Exato. maravilhoso. Isso eu vou falar de mim agora. Por quê? Ai, eu já tive Instagrams grandes, eu já tive canais de Facebook grandes, já tive um monte de coisa. E aí, quando veio para ter esse projeto,
e fazer dos meus canais um projeto de fato, Café com Bis. Eu fui cabeça de growth, né? Testei ali todos os canais, entendi qual trazia mais resultado e que tipo de resultado ele trazia. Mas principalmente o que me sofria mais, assim. Então, escrever longos textos, que é o que eu entendo que traz realmente autoridade, que é criar textos que realmente tragam valor, que entreguem uma visão diferenciada de mundo e consiga traduzir a minha personalidade, a minha excelência profissional. Então, assim, era muita coisa no meu coração. E escrever me deixava num lugar de frágil, assim, sabe? Me trazia muita segurança. E aí, se não fosse um case que eu realmente já tivesse feito, então teria que ser uma análise muito bem pesquisada. Eu passava muito tempo lendo muitas coisas para escrever meu texto. E aí, eu percebi que sim, eu aprendo muito fazendo isso. É um processo que enriquece pra caramba. Você sobe muito sua barra em assuntos muito específicos. É a forma mais fácil de você virar uma especialista multidisciplinar, você escolher temas E eu tenho e uma escrever coisa sobre também do eles. texto. Tem uma coisa do texto, eu acho também, que depois te ajuda a ter uma capilaridade de conteúdo, né? Que aí você escreve um textão e aí depois você vai pegando parte do que você já falou. Até hoje eu pego minha primeira newsletter no LinkedIn e mando para as pessoas quando elas me perguntam alguma coisa e tal. Ou então, né, faço conteúdo a partir disso. Então tem isso também. Mas continua. Importante. Só que aí eu queria muito ter um podcast. Eu sempre quis, na verdade. Eu tive um projeto antes desse de podcast com um amigo. E aí mas eu quero fazer de outro jeito também. Eu quero conversar com várias pessoas e eu quero aproveitar esse tempo para aprender. E aí, o que eu fiz? Eu tirei a dor e o sofrimento que era produzir conteúdo escrito como fonte de aprendizado e de produção de conteúdo. E eu trouxe para o podcast, que eu também uso como fonte de aprendizado, porque eu trago pessoas que eu sei que sempre tem coisas boas a doar, que sempre vão me trazer recomendações, coisas e reflexões, sabe? E eu sinto que eu cresço da mesma forma. E aí tem várias questões aqui. Tem a questão de eu estar aparecendo com pessoas que são relevantes, que são visíveis no mesmo mercado que eu, então eu entrevisto várias outras redes de marketing, várias outras pessoas que têm construído trabalhos legais, então acaba acontecendo uma associação de marca, que é muito bom para mim. Tem o lugar que eu me coloco no formato que é do podcast, esse podcast, que é uma conversa, então às vezes eu vou falar pra caramba, às vezes eu vou deixar só o convidado falar, mas a ideia é que sempre seja um lugar onde todo mundo doa um pouco, não é pra ser você não é o Jô Soares, sacou? Tipo, a gente é como se a gente tivesse uma mesa de bar, trocando. E mesa de bar é isso. A gente troca. Não só mesa de bar, né? Muito alcoólatra aqui. Eu nem bebo, pra ser bem sincera. Eu tomo só no suquinho. Mesa de bar, gente, pra você não é um café, não. Exato. Eu nem bebo, mas eu pensei. Eu pensei num cenário descontraído com pessoas conversando, sabe? Mas, enfim. E aí eu consegui colocar todos esses esforços aqui. Então, o que eu faço? Gravo com vocês, crio cortes, inclusive crio cortes com inteligência artificial. Nem isso mais eu tenho, né? Edito esse áudio com inteligência artificial. Faço tudo mais otimizado possível e ele consegue me alimentar em todas as outras redes, em todas as outras coisas. E para mim, eu consigo hoje olhar para frente e dizer assim, pô, eu acho que eu vou centralizar meus esforços aqui nesse podcast. E esse podcast vai ser o meu principal conteúdo de saída. Talvez os textos sejam mais esporádicos. Sim, a Beats, por exemplo, ela tinha já 18 mil seguidores antes de a gente começar o processo tudo. Agora ela está com 22 mil. Cresceu um pouquinho depois do reposicionamento, mas foi basicamente pegando os cortes da newsletter semanal da Beats, jogando para o Instagram. A Bia, né, como a remetente da Beats, cresceu no LinkedIn também a partir disso, né? Compartilhando a newsletter, as edições da newsletter. Então, eu acho que é legal ter um lugar de um conteúdo talvez mais profundo que vai te ajudar a dar uma capilaridade para os outros, os outros canais, enfim, né? E até ideias de conteúdo também, né? Então, acho que. E aí, tipo, é encontrar o formato também que você consegue expressar mais a sua personalidade. Porque aqui, eu acho que não tem nem como fingir muito. A pessoa já sai daqui sabendo um pouco quem é a Jéssica. E sai daqui sabendo um pouco sobre a Marina, porque em uma hora não dá pra saber tanto. Mas
o lugar que você se sente mais confortável em fazer isso, eu acho que determina também o sucesso, sabe? Porque se é muito ruim, é muito difícil de você conseguir continuar por muito tempo fazendo. E as coisas viram Exatamente. com o tempo. Nada que você começou ontem vai de repente bombar. Tipo, as coisas precisam de tempo pra elas serem um sucesso. Exatamente. Conteúdo é longo prazo, assim. Até Uhum. recentemente eu vi, falando em conteúdo, falando em marca, eu vi um gráfico da Purple, que a Purple compartilhou, falando sobre a diferença a longo prazo de ativações de venda e construção de marca. Não sei se você já viu esse gráfico. Esse gráfico ele Não. mostra que a curto prazo as ativações de venda, né, quando você produz um conteúdo só para vender, ele vai te dar um pico, mas depois vai te dar uma queda, né, de crescimento de negócio. A construção de marca, ela vai indo devagarzinho, devagarzinho, mas aí ela ultrapassa, né, rapidamente, ao longo prazo, aquelas ativações de venda. Então, é cada vez mais importante você ter um conteúdo bom, conteúdo relevante, conteúdo que a sua marca, né, tanto sua marca pessoal, mas sua marca como marca mesmo, vá conseguir construindo, que você não precisa nem depois de um tempo fazer tanta ativação de venda, né? A gente tem Uhum. visto várias pessoas, várias marcas grandes, assim, deixando de investir em tráfego pago. Obviamente, marcas gigantes, tá, gente? Não tô Acho que é falando. Airbnb, né? A Airbnb teve isso. Foi o Airbnb, se não me engano, a Adidas Online, que pararam de investir e viram que não tiveram tanto, pararam de investir em tráfego pago e não tiveram tanta mudança, assim, na audiência, no número de visitantes. Então, isso é um ponto, assim, que eu acho que a longo prazo você precisa construir marca, você precisa ter um conteúdo bom. Senão, não há o que você faça, não há dinheiro que você coloque ali que não dá resultado. Boa, já caminhamos para o nosso final da conversa. E aí todo mundo diz: Ah, Você é, tão... puxa, nem senti. Primeiro, qual é a maior falácia que você tem escutado recentemente que ainda te indigna que as pessoas acreditam? É difícil essa, hein? Mas eu acho que é uma falácia geral, tá? Eu vou falar uma mais Uhum. técnica de você tem que produzir X conteúdos por semana, você tem que estar aparecendo o Ai, tempo sim. inteiro, você tem, tipo, pelo menos 3 vezes na semana. Eu acho que isso aí é a maior falácia, assim, você vê. Eu acho que até esse trabalho que eu fiz com a Beats me trouxe, sabe, um quentinho no coração, tipo, o que eu pensava Uhum. realmente dá certo, sabe? Porque, cara, tem semana que a Beats não sai, assim, óbvio que tá saindo, né, há anos, mas assim, tem semana que não sai, tá tudo bem, fica 3 semanas, 2 semanas, tá de férias, tá tudo bem. Então, acho que também perceber que quando tem uma construção a longo prazo, né, você não precisa deixar ficar se matar, né? Você perder sua saúde mental para criar o conteúdo, né? Então, acho que isso é um ponto assim de quantidade, uma falácia muito grande. E o tem que, assim, tem que, sabe? Aqueles frameworks muito Uhum. engessados, de marca, você tem que ter isso, você tem que construir isso aqui, senão isso aqui não vai dar certo. Você tem que se vestir dessa forma, você tem que botar um batom vermelho, você tem que estar 100% arrumada. Eu acho que isso não funciona. Não funciona mais os tem que, sabe? É Com tudo muito certeza. relativo. Não, e quando eu penso assim, que marcas como a Brand Lab, que é. Ela não aparecia, cara. Ninguém nem sabia qual era a cara dela. Ela ficou bilionária mesmo assim, sabe? Cara, elas são um conteúdo muito bom. Inclusive feito de uma forma bem rudimentar, assim, que teve uma época que ela abriu mão de grandes design para conseguir mais agilidade na produção. Então era puro suco de conteúdo rendendo uma grana violenta pra uma pessoa que a gente nem viu a cara. Isso pra mim é o ideal um dia, quem sabe, porque eu sofro pra gravar um Nossa, vídeo pro TikTok. eu vi ontem, assim, até é antiga isso, mas não sei se você já viu a propaganda, a campanha que é a Patagônia, sabe aquela marca de hiking? Uma marca de roupa de Ah, sim, sim. casaco. Uhum.
a Patagônia. Que eles fizeram, a Black Friday deles era não compre o meu produto. Se você não precisa, não compre. Porque eu acho que tem um pouco disso também, né? A Black Friday traz esse movimento, essa energia de nossa, minha marca tem que fazer alguma coisa, tem que fazer promoção. E a promoção dos caras foi não compre essa jaqueta se você não precisa. Mas e o eles preço estava tiveram um melhor? aumento. Quê? Mas o preço estava melhor porque a Patagônia é cara. Eu não me lembro se teve promoção. Teve desconto, aquela questão, né? Porque Teve se no final das desconto. contas, mesmo se não precisa, você já tá comprando pro futuro, meu amigo. Um dia você vai precisar. Não, mas a Patagônia é uma marca que o tempo inteiro ela fala sobre sustentabilidade, tem uma Uhum. porcentagem grande das vendas dela que vão, de fato, para organizações que cuidam do meio ambiente. E aí, com essa campanha de não compre minha jaqueta se você não precisa, eles venderam muito mais, e 100% das Sim. vendas deles, que chegam a 2 bilhões, foram destinadas a 800 organizações que cuidam do meio ambiente. Então, é sobre isso, entendeu? Você não tem que. A sua marca não tem que fazer Black Friday se ela não acredita nisso, sabe? Ou ela pode fazer Black Friday, mas faça com uma essência por trás, sabe? Faça com sentido, com propósito, com que tem a ver com a sua marca, sabe? Não sai liquidando, assim, principalmente aqui no Brasil, né? Que Uhum. não tem por que a Essa... gente fazer Black Friday, porque a gente acabou de lançar a coleção, assim, falando principalmente em moda, assim, acabou de lançar a coleção de verão, né? A gente acabou de mudar de estação. É um período péssimo para fazer Black Friday, inclusive. E as É, pessoas só fazem porque seguiram uma onda dos Estados Unidos, sabe? eu pensando assim em galera que fez estratégia contra a corrente também, o Leandro Ladeira no ano passado, ele, em vez de baixar o preço na Black Friday, ele aumentou o preço. Só que ele aumentou também o kit. Então, assim, o curso era X valor, e aí na Black Friday ele vendeu, tipo, X vezes 3, mas com alguns kits dentro, assim, sabe? Tipo, um kit inédito, assim, um produto inédito, com o dobro do valor do produto normal, o vídeo era basicamente esse o apelo, sabe? Eu não vou baixar o preço na Black Friday, eu vou duplicar o meu preço e você vai querer comprar. E aí eu achei de uma ousadia maravilhosa. Óbvio que eu não sei o resultado da campanha, né? Mas do jeito que Sim, o Ladeira eu tenho quase certeza que deve ter vendido muito, assim. Quem não conhece o trabalho do Leandro sim. Ladeira é muito legal. Ele tem um projeto do Venda Todo Dia, admiro muito. E só uma coisa sobre isso, juro, vai ser muito rápido. Deixa eu poder encerrar A gente aqui. tava caminhando Mas pro fim já uns 30 minutos atrás. voltamos, a gente deu uma curva e voltou. Mas super rápido, que a gente tá falando muito de essência, você falou de ousadia, porque eu acho que de fato é o que faz Uhum. diferença, assim, sabe? Mas para você construir isso, porque às vezes fica muito intangível, tá? Mas e aí, como é que eu sei qual que é o diferencial? Como é que eu sei que é a essência da minha marca? Tem uma pirâmide de marca, não sei se você já ouviu falar dessa pirâmide de marca, que foi como a Netflix construiu a marca dela, e tem algumas tem empresas tipo a Nike que já tem essa construção dessa Uhum. pirâmide, e essa pirâmide fala sobre atributos do produto, então qual é o produto que você vende, benefícios do produto, benefícios emocionais do seu produto. Quando você preenche essa pirâmide, você consegue minimamente entender o que é a sua essência, o que você consegue ser ousado, sabe? Qual que Uhum. é a sua grande, é o something bigger, né, que eles chamam na pirâmide, é o que ali está a chamada da sua marca para você entender aonde que você pode ser usado, como que você pode ser usado. Então é um framework que eu gosto, assim, que eu vou ajustando, mas é um framework que eu gosto para achar a essência e aonde você pode ser usado na marca. Última pergunta, prometo agora. Se você pudesse dar hoje, com a cabeça que você tem, um conselho para a jovem Marina, que estava lá há 20 anos, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? O que é que você diria para ela que ia mudar completamente todo o jogo? Eu acho que talvez seja meio clichê, mas eu vou falar, mas depois eu explico. Acho que é muito acreditar na verdade dela mesma, sabe? E acreditar não só na verdade, mas no que faz ela ser diferente, assim, porque eu acho que muitas vezes, como a gente já comentou aqui, acho que a gente acaba querendo se adequar, você recebe um feedback, né? Eu lembro que para mim, assim, era uma coisa, você precisa olhar mais para o resultado, olhar para resultado de dado, trazer mais número também.
E eu fiquei tão fissurada nisso algum tempo da minha carreira, tipo, uns 3 anos, assim, da minha carreira, né, de 10 anos, acho que uns 3 anos eu fiquei muito fissurada em melhorar essa parte, que eu acho que eu acabei deixando de lado um pouco o meu lado criativo, deixando de lado o meu lado de ousar, de fazer coisa diferente. Então, eu acho que é muito mais foca no que você tem de bom e potencializa isso, sabe? Obviamente, dá para você melhorar, tem que entender o porquê, mas não fica fissurada nisso, sabe? Foca mais no que você é boa e no seu potencial, porque eu acredito que você vai conseguir. Ninguém vai ser 100% bom em tudo. Então, se você não foca no que você é bom, talvez você vai virar uma generalista que sabe de tudo e que não necessariamente vai ser boa, sabe? Pra você, sabe? Você ficar nessa fissura. Então, daria esse conselho. E é Boa. isso. É isso. Muito obrigada, Mari, por ter topado, por ter vindo, por ter vivido essa 1 hora dividindo com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que chegou até aqui aprendeu um bocado. Eu aprendi um bocado com essa chamada. E aí, o que é que você sentiu participando desse episódio? Ai, foi muito legal, adorei, Jess. Pode me chamar sempre. A gente pode fazer um outro para falar só sobre bem content. A gente pode fazer um outro para falar só sobre o painel de sentimento da liderança que a gente lançou na Sputnik recentemente. Então, pode me chamar sempre. Parabéns pela iniciativa. Estão surgindo papos super legais aí, que eu tenho certeza que vai te dar muitos bons frutos. É o que eu desejo aí pro Café com Miss. Muito obrigada. E tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.